E aí galera, aqui é o Pipe da Descontradizendo Contradições, canal de apologética em defesa da fé. Hoje eu quero responder uma pergunta que eu acho que todos nós já fizemos, pelo menos eu já fiz essa pergunta. Claro que eu fiz essa pergunta dentro de um contexto onde eu não tinha um conhecimento que fazia muito sentido para mim. Na época, né, enquanto eu era criança, isso para mim, claro que trazia uma certa inquietude, até mesmo uma certa crise existencial. Que é aquela pergunta, né, que todo mundo já fez, que é: se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? E a gente vê muitas vezes assim os ateus utilizando até mesmo esse argumento para, de certa forma, que esse argumento sirva para então concluir que Deus não existe, né? Eu já vi debates entre ateus e apologetas cristãos em que se foi utilizado esse tipo de argumento. Então, esse é um argumento não somente utilizado por uma criança, por alguém que tem pouco conhecimento, né? Isso também é utilizado entre as grandes mentes, né, os grandes intelectuais, até mesmo entre cientistas. Essa é uma pergunta que muitas vezes é trazida como uma forma de evidência, né, um argumento que venha, de certa forma, a conclusão dele evidenciar que Deus não existe. Então, assim, quando me perguntam: Pipe, mas quem criou Deus? Se Deus criou o universo, quem criou Deus, né? Uma vez que a gente olha para a ciência, e a ciência tem apontado que o universo teve um início, né, e de certa forma os cientistas também, alguns cientistas teístas, têm utilizado isso como uma evidência, então, que se o universo teve uma origem, teve um início, alguém deve ter dado início a isso, né, e portanto se utiliza desse argumento para evidenciar que Deus criou todas as coisas, né, que uma mente criativa criou, deu esse início ao universo e criou, portanto, o universo. Daí então surge essa pergunta como uma espécie de contra-argumentação, uma contra-resposta para refutar essa ideia de que Deus criou o universo, que seria então quem criou Deus. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Então, assim, a primeira coisa que eu diria, que eu responderia com essa pergunta, é que na crença básica de todo o teísta, nenhum teísta acredita num Deus criado. Todos nós acreditamos num Deus que é eterno. Algumas pessoas têm dificuldade de entender esse conceito de eternidade para com uma pessoa, não têm uma dificuldade de entender esse conceito no que se refere, portanto, ao universo, né, ou mesmo à energia, né, ou os multiversos. Algo sempre existiu, porque nada pode produzir algo, né? O nada não tem como produzir alguma coisa. Alguma coisa sempre existiu. Alguma coisa na existência é eterna. Ou a matéria é eterna, ou a energia é eterna, ou algo deve existir que é eterno, certo? Não tem como o universo surgir do vácuo, do nada absoluto. De algo ele deve ter surgido. Então a grande dificuldade não é que algo é eterno, certo? A grande dificuldade que muitas vezes se encontra é para definir uma pessoa como eterna. E aí entra nessa questão. Então, para o cristão, ou para as religiões monoteístas em especial, nenhuma delas acredita num Deus que foi criado, né? Que Deus teve um ponto na existência de todas as coisas, ou na existência dele, em que ele não existia, certo? Então, a lógica parte disso. Então, a conclusão que seria, diante dessa pergunta, assim, de quem criou Deus, no máximo a gente chegaria a uma conclusão, tá? Digamos, né, colocando isso entre aspas, quem criou Deus? Se eu chegasse a uma conclusão que Deus foi criado, o máximo que essa conclusão chegaria é que Deus tem, portanto, um pai, né? Então, Deus criou, então Deus o Pai gerou Jesus, o avô de Jesus gerou o Deus Pai, o bisavô gerou o avô do Pai, e, portanto, né, isso indo ad infinito, né? Então, o que eu queria argumentar é assim: ainda que eu acatasse essa ideia de que Deus teve alguém que o criou, né, o máximo, a conclusão chegaria que existe um outro Deus que criou Deus, né, e um outro Deus que criou Deus, e assim por diante. Mas o que eu quero concluir é que esse argumento não serve para provar, portanto, para argumentar que Deus não existe. O máximo dessa conclusão é que Deus teve, de fato, alguém que o criou, mas não a sua não existência. Continua afirmando que Deus existe.
Algo criou Deus, mas que Deus continua existindo. Então a primeira coisa que eu diria em relação a isso como resposta é que nenhum cristão ou ninguém que seja de uma religião monoteísta acredita num Deus criado. Todos nós acreditamos num Deus que é eterno, que não teve início, certo? Assim como a matéria, algo, né, sempre existiu, nós acreditamos que Deus, portanto, essa pessoa que a gente chama de Deus, sempre existiu. E a conclusão, se eu fosse, por exemplo, acatar essa ideia de que Deus foi criado por outro Deus, jamais seria de que Deus, portanto, não existe. O máximo que a conclusão dessa argumentação chegaria é que Deus foi criado por outro Deus, mas não que Deus deixa de existir, portanto, certo? Então, digamos que eu assuma lá, realmente, Deus foi criado por um outro Deus. Que conclusão que eu chegaria? O máximo é que o monoteísmo não está certo, portanto, existe um outro Deus além do Deus que criou todas as coisas, que criou, portanto, ele, né? Existe um outro Deus que criou Deus e esse Deus criou todas as coisas. Mas esse Deus, portanto, existe. Certo? Então a conclusão não seria essa. Mas nós, como teístas, como cristãos, como monoteístas, não acreditamos num Deus que foi criado. Certo? Então é só para em resposta a essa argumentação de que quem criou Deus? Primeira resposta, ninguém. Ninguém criou Deus. Nós acreditamos num Deus eterno. Ok? Ponto final. Segunda questão, se eu acatasse como argumento que Deus foi criado por um outro Deus que o criou, ou por outra coisa que o criou, ainda assim, isso não anularia a existência de Deus. No máximo, chegaria à conclusão que Deus foi criado, porém, nenhum teísta no universo acata essa premissa, ok? Espero ter respondido vocês em relação a isso. Pessoal, hoje eu também quero aproveitar e indicar um livro para vocês. Na verdade, indicar uma pessoa, um apologeta, que foi talvez o primeiro apologeta que eu tive contato e que foi o cara que estabeleceu sobre a minha apologética as bases mais fundamentais da apologética, pelo menos eu considero, as bases mais fundamentais para qualquer um que quer começar assim, a estudar apologética. Eu indicaria que o primeiro livro que você deveria ler é esse daqui, ó. Evidências que exigem um veredito, do Josh McDowell. Na minha época ele vinha em 2 volumes, hoje você encontra em um único volume, ok? Depois só dá uma procurada lá, Evidências que exigem um veredito, você vai encontrar a nova versão que vem somente em um único volume. Mas em especial o volume 1, que é esse daqui, ó, né? Você pode ver que meu livro é tão velhinho já que está até descascado aqui o nome do livro. Certo? Mas esse daqui, em especial, é o livro mais importante que você tem que ler na sua vida em relação à apologética. Ele estabelece várias bases aqui para a apologética que são fundamentais para quem quer trabalhar com apologética, ou ser um evangelista de rua, ou até mesmo ser relevante na questão da internet. Okay? Ele trabalha a questão da fidedignidade da Bíblia, ele trabalha a questão da historicidade de Jesus, ele trabalha a questão da divindade de Jesus, trabalha as questões proféticas da Bíblia Sagrada e por aí vai, certo? São vários assuntos, né? O Josh McDowell, ele foi um cara assim que nos anos 80, nos anos 90, ele foi muito influente na área da apologética, certo? Ele tem outros livros também que ele lançou, né, além desses, mas eu considero essa a maior obra dele, ok? O Josh, depois você pode procurar no YouTube, você vai encontrar o testemunho dele. Depois a gente vai deixar um link aí embaixo, onde você vai poder também assistir o testemunho dele. Ele é um ex-ateu, né? Alguém que se propôs, em um momento da vida dele, ele quis provar que o cristianismo era uma farsa, que a Bíblia Sagrada era uma mentira, tudo mais. E ele foi em busca dessas evidências que, de certa forma, iam destruir a veracidade da fé. Ele acabou sendo convencido do contrário, né? E, diante disso, ele acabou se convertendo à fé cristã e se tornou um grande defensor da fé e alguém que viajou o mundo demonstrando a veracidade da fé cristã. Então, eu queria deixar para vocês, assim, como primeira indicação, esse livro, Evidências que Exigem um Veredito, ok? Você precisa ler esse livro para fundamentar a sua fé, em nome de Jesus. Um abraço, Deus os abençoe.